Olá, boa noite. Vou chamar aqui a. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Nós vamos falar de obesidade infantil com uma pessoa maravilhosa. Eu vou chamar aqui. Estou procurando. Método Sophie. Gente, eu estou procurando a Sophie aqui. Tudo bem com vocês aí? Ó. Só um minutinho aqui. Aqui, achei. Gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Olá! Eu vou ter que fazer uma consulta no oftalmologista, porque eu não consigo enxergar. Não, mas eu óculos acho que já não está dando e eu ficando aqui, cadê? Tudo bem, Márcia? Quanto Tudo tempo bem? que a gente está querendo esse encontro, hein? Quanto, hein? Eu só quero te fazer uma pergunta. Primeiro, antes de começarmos, como se pronuncia seu nome mesmo na França? É Sophie ou Sophie com biquinho? Olha, deixa eu pensar. É Sophie. Sophie. Ok. Muito bem, viu, gente? Todo mundo praticando ali, ó. Sophie. Sophie. Sophie as pessoas falam bem, mas sabe, eu sou Sofia, Sophie. A gente põe mais entonação. A gente põe mais entonação como se fosse em inglês, né? Um Sophie, né? É um nome internacional, de verdade. É bem internacional. Eu sabia que em grego quer dizer sabedoria. Isso, é isso aí. Bom, gente, então, olha, quero agradecer muito essa oportunidade de a gente estar aqui as duas, estarmos conversando, já tentamos em outros momentos, agora deu certo. Agradecer. Estou muito feliz, agradeço muito. E sabe, a gente, para nosso ouvinte, a gente tentou até marcar um café, mas com esse Covid não deu, hein? Não deu, você vê? Não, olha, eu não vejo a hora, Acho que eu nunca senti tanta vontade assim de uma hora sentar. Acho que eu vou tomar tantos cafés, que vai ser assim, não vai ter dia suficiente para poder encontrar as pessoas e a gente poder, né, estar mais perto, né, e até dar os abraços, né, porque a gente está muitos abraços virtuais, mas um abraço mesmo real faz falta. Bom, então assim, eu vou iniciar aqui, Sophie, a nossa conversa e assim que você fale um pouco, né, da sua experiência, da sua vivência, coloca um pouquinho, né, e depois a gente vai começar a tentar responder algumas perguntas, porque hoje a gente fez uma brincadeira, né, que é uma tentativa, né, de estimular as pessoas a perguntarem. E o Alexander, né, que é o meu colega, que a gente vem trabalhando junto aí em cursos, né, nessas lives, que ele está aí, já entrou, o Alexander Marcelos, que ele fez, assim, nós criamos essa questão de para o pessoal participar de um sorteio, que fossem sorteados pessoas
para fazerem perguntas e que a gente vai, então, responder. Então, são 5 pessoas que estiverem aqui vão responder a perguntas, vão fazer perguntas e nós vamos responder para essas pessoas. Então, isso vai acontecer, a gente vai estar aqui, né? Eu vou estar aqui vendo aqui as perguntas. E também temos o Pierre, né, dando aí uma assistência. Opa. Nós temos que, né, né, então ele está aí no bastidor, né, tem que aparecer também o Pierre, sabe? Eu sabia, né, que tinha um Pierre aí, né, para te dar toda essa assistência. Não teria, estou dizendo, não teria o curso, Método Sophie não teria, porque realmente ele apoia tudo que eu preciso de, sabe, de ajuda na parte técnica, mas também financeira, mas também marketing, mas também tudo. Sim. A gente vê que dá muito trabalho. Essa parte... Conversa. Sabe a brincadeira que eu faço, Márcia? É que no celular dele tem milhares de mulheres. Porque ele recebe um monte de contato das nutricionistas. Eu vejo ele conversar com bastante mulheres bonitas. Estou dizendo, gente... Pessoal, o Pierre só dá assistência técnica para a Sophie. É isso aí. Mas é bom mesmo, né? A gente poder ter parcerias e contar, porque é complicado, né? Eu tecnologicamente, eu sempre engatinho, né? Estou indo devagar. Mas, Márcia, você tá bem indo devagar, passo a passo. Mas eu acho fantástico, sabe, Márcia? Porque justamente a gente tem pouco das pessoas que realmente entendem do assunto. E você é uma referência no Brasil. Obrigada. Melhor nome sobre toda essa questão materno-infantil, dos primeiros dias de vida, da gravidez também, né? Eu acho que eu acho que eu vi isso, né? Que é um canal de comunicação muito, muito interessante. Acho que a gente... E vai direto de você à pessoa. Tô curtindo, sim. É bom, hein? Continua, tá? É isso aí. Sophie, vamos lá. Fala um pouquinho da sua vivência, experiência, tua... sobre a obesidade, né? A gente isso. Bom, eu tenho esse tema, já estou trabalhando com esse tema lá na França, né? Mais de 20 anos atrás. Eu fiz estágios dentro do maior centro de obesidade infantil em Paris. E trabalhei, ajudei a ver o atendimento que tinha lá. E quando me mudei para o Brasil, então eu me mudei em 2000, ano 2000, então com 20 anos de Brasil, 20 anos de São Paulo, você vê que é bastante tempo. Nossa, que incrível, né? Já tem vindo, nossa. E a minha experiência sobre obesidade infantil, estou ouvindo um eco. Você também? Não. Ok. Não, tá bem. Tá. Então, quando cheguei no Brasil, eu encontrei a doutora Sandra Virares, que era, na época, a maior, uma das maiores endócrinos trabalhando sobre obesidade infantil. E ela soube que eu tinha trabalhado na França. Então, ela foi muito interessada no meu currículo e me convidou a entrar dentro do laboratório de pesquisa dela, na USP. Então, eu entrei no laboratório que se chama Linden 5, para justamente... Sophie, parece que está dando eco. Tá. Tá dando eco. Não tem mais, tá? Mas eu vou ter que... Mas aí eu vou ter que desligar o computador. Eu acho que é por causa do computador. E aí eu acho que... Melhorou?
Vamos lá, pessoal. O pessoal está Talvez dizendo você precisa de colocar fone de ouvido, você tem? Márcia. Eu vou tentar. Tá, gente, só um minutinho. Eu acho que não vai dar certo, mas vamos lá. Tentar. O som do computador, o meu está cortado. É que nós não estamos fazendo, vamos ver se dá certo agora. Porque é interessante nós estamos fazendo um sistema, pela primeira vez, o sistema conjugado aí. Vamos ver. Vamos ver aqui. Melhorou aqui? Melhorou, pessoal? Melhorou? Pessoal, melhorou? Para mim, perfeito. Melhorou? Vamos ver. Coloca. Pronto. Melhorou? Sim. Ok. Olha lá, estou batendo palminha. O som então, desculpa, não está bom. Será que eu preciso de... Que eu estou estreando isso. Tá tudo tá vendo? moderno, Hoje é tudo novidade. Mas já disseram que melhorou ali, hein? Tá bom. Então, vamos lá. Oi, Gabi. Tá, fala. Ok. Tá, vamos lá, Su. Vamos lá e se não dá, eu troco o meu também. Bom, então, cheguei no Brasil já com a experiência da obesidade infantil, do tratamento lá na França, e fui convidada no LIMB 5, Laboratório de Estudos de Genética e Obesidade Infantil, da doutora Sandra Vilare, que eu agradeço muito, porque ela me convidou. Sabe, Márcia, de braços abertos. Foi assim, Sophie, vem ver o que a gente faz. Ela abriu o laboratório para mim. Eu podia entrar nos computadores, ela confia muito em mim. Então, fiquei bem emocionada. E eu adorei. E logo, logo, eu era ainda, convidada especial. Meu título para entrar na USP, convidada especial. E comecei a produzir trabalhos que até foram escolhidos como tema oral lá no Congresso Europeu de Obesidade. E aí a doutora Sandra falou, mas por que você não faz um doutorado? Então foi ela que me convidou. Eu falei, por que não? E com obesidade infantil. Exatamente. Aí eu estudei a parte genética, né? O que a gente chama de nutrigenética. O quanto a genética ela pode influenciar o risco de obesidade infantil. Então, foi bem interessante. Eu estudei uma proteína dentro da gotícula do lípido da célula adiposa. Eu consegui mostrar que as crianças, apesar de chegarem, vamos dizer, com uma obesidade similares, elas não tinham o mesmo risco de piora metabólica. Então, quer dizer que a obesidade não era igual em todas as crianças. Também a dificuldade de emagrecer não era a mesma. Tinha crianças que emagreciam mais facilmente e outras não. O que adorei nesse trabalho que eu fiz com a doutora Sandra é que a doutora Já voltou aqui. Já voltou. Eu vou trocar. Bom, eu já tenho aqui uma sorteada, hein? Alô? Pronto, melhorou. Okay. Acho que agora vai melhorar. Vamos continuando. Força. Lid Leite. Tá. A questão que é, será que o genético, a obesidade infantil, será que a criança nasce da pobreza? Ou é uma questão de
Uhum. É interessante isso, porque a gente vê crianças realmente que têm uma obesidade bem pronunciada, bem cedo. Uhum. Então, isso foi a minha pesquisa, mas eu fiz eu acho que foi mais importante na minha vida, não sei se a minha pesquisa foi bem legal, mas foi meu encontro com essa população de crianças obesas. A gente tinha crianças de 6 a 14 anos. Uhum. Pegando adolescente. Uhum. E a gente estava fazendo piorou. Ah, meu Deus, o som de quem? É? Tá pior? E aí, tá melhor? Eu tô ouvindo a Sophie bem, mas eu acho que é Ok, porque eu tô vamos com duas continuar. conexões. Sem som. Áudio de Sophie muito baixo, Pierre. Sem som, sem som, sem som. Sem Som som. está ruim. E agora, o que a gente faz se não tem som? Cadê o... Áudio Chama o baixo. Pierre. Chama o Pierre. Mudar talvez o negócio aqui? Eu vou aqui enquanto isso. Ah lá, lá. Enquanto isso. Aqui. E agora, tá melhor, gente? Ótimo agora. Vamos ver agora. Agora tá ótimo. Márcia, eu só ouvi Eba. você. Ai, meu Deus. Não. Pronto, resolvemos. Então, Márcia, estava dizendo que esse doutorado foi muito legal para mim. Eu defendi em português, sabia? 4 horas de defesa em português, gente. Ó, eu imagino que já defender no nosso idioma já não é fácil. Agora você imagina no segundo. Eu imagino. Mas o que me chamou muita atenção, na verdade, era o sofrimento das crianças. Porque quando você trabalha com crianças obesas, então, a gente chama de crianças que têm obesidade, você encontra crianças muito tristes. São crianças que sofrem, que não estão felizes. Eu acho que isso é perfeito, assim, né? Essa a ideia que a gente quer passar mesmo, né? Eu acho que nesse assunto obesidade infantil, eu acho que essa mensagem ela é muito importante, né? Porque as crianças sofrem, né? Então, se a gente tem muito claro isso, de que elas estão em sofrimento, é difícil quando tem excesso de peso, em adulto. O adulto também tem dificuldades. Com a criança, então, isso é muito mais, né? Muito tem uma mais. dimensão muito maior, né? Muito mais. Então, acho que isso é uma questão de que, para a gente, assim, sensibilizar os profissionais que vão trabalhar com criança que tem excesso de peso, que olhem assim para isso, assim, que elas estão em sofrimento. A gente tem que saber que situação que elas estão no sentido desse excesso de peso, né? Porque você deve ter visto um excesso de peso leve, grave, né? E às vezes assim já com várias tentativas de tratamento. E pelo menos a experiência que eu tinha e saber... que conexão, voltou. Voltou. Então, conexão, tá bem, Márcia? Tá todo... Bom, eu vou, Sophie, eu vou aqui. Eu queria só dizer uma coisa, Márcia, que em 2013, eu defendi meu doutorado em 2010. Em 2013, eu fui chamada como especialista para falar na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, olha que tô chique, sobre o papel da alimentação no combate à obesidade infantil. E lá,
eu justamente me posicionei pela primeira vez de maneira firme contra a dieta, contra a restrição, mas também eu falei uma coisa, falei que a criança é mais vítima do que responsável. Tá? E a gente tem que entender isso. A criança não tem responsabilidade. Tá? E da mesma maneira, a gente não deveria colocar a criança responsável do tratamento também. Tá? É uma questão muito maior do que a criança. É sempre uma tentativa que eu reforço muito isso, que eu tenho certeza, Sophie, que a gente tem as mesmas ideias e os mesmos pensamentos em relação a isso, porque às vezes a questão de políticas públicas ou tentativas, né, de ações, eles misturam prevenção, né? Há uma mistura, ou talvez um discernimento que talvez não seja tão correto, que confunde ou trata com a mesma coisa, prevenção de obesidade infantil e tratamento de obesidade infantil. Exatamente. São dois processos diferentes e que muitas vezes se mistura, né? Às vezes até em artigos científicos eu leio e me decepciono um pouco, porque eu vejo lá prevenção e tratamento e tratam como se fossem sinônimos, né? Então, não são sinônimos, né? Prevenção é um processo completamente diferente, em momentos diferentes, situações diferentes. Quando você tem uma criança que já está com excesso de peso, já instalado, né? O processo de recuperação, né? De tentar reverter... A própria... exatamente. E a própria OMS fala que obesidade é evitável. Agora, uma vez instalada, é muito difícil o tratamento. Exatamente. A gente não tem... complexo. Exatamente. Hoje não tem tratamento padrão ouro para obesidade infantil. A gente vê que a gente tem tentativas de tratamento, mas o tratamento tá sendo muito complexo. Sim, complexo. O que está saindo mais naquelas... que eu estou acompanhando os Estados Unidos e a França em paralelo. E o que está saindo mais hoje é justamente essa visão mais comportamental, que é uma questão, não é uma questão de comer cenoura, comer vagem, é uma questão comportamental. Eu trabalho... Não, a gente vê tanta tristeza com essas crianças. A criança que conta aqui em casa, todo mundo pode chocolate, mas ele não, porque ele tem obesidade. O pai volta de viagem e traz um chocolate bom para os irmãos e para ele um chocolate diet. A gente vê muito sofrimento nessa questão. Verdade. Eu vi uma pergunta aqui, eu estou querendo assim, olha, vamos, deixa só a gente prometer o que é responder as perguntas. Então, olha aqui, gente, deixa eu falar para quem sabe que é o seguinte. A Lid Leite foi sorteada para fazer pergunta, então faça pergunta. Brandão Bibi, eu tô lendo como vocês têm nos seus Instagrams. Então é isso. Também eu não disse quem era, né? Então a Lid Leite, a Brandão Bibi, a Karen Lima 9, Gi Ferreira 10 e a Luísa Rizzi. Então, vocês podem fazer pergunta aqui, que nós vamos passar essas perguntas para a Sophie e nós vamos tentar responder, tá? Então, vocês podem perguntar. Então, ali, ó, mais uma vez, Lid Leite, Brandão Bibi, Karen Lima, Gi Ferreira, Luísa Rizzi. Bom, enquanto o pessoal se aquece, aqui o pessoal está falando que é interessante essa diferença, né? Sim, aqui alguém falou da questão do olhar profissional, porque assim, a obesidade infantil é multidisciplinar, né? Eu acho que até o que a
a Sophie pode falar um pouquinho, que é assim, essa inserção, né, de várias áreas envolvendo, né, psicológico, clínico, né, nutricional. Então, o que você acha desse trabalho multidisciplinar, Sophie? Bom, acho muito importante não focar somente no nutriente, sobre a caloria, a alimentação, ver que tem muitos fatores que são importantes, né? A gente vê que também dentro desse atendimento com crianças que têm obesidade, a gente vê que tem alguns sinais graves que não são visíveis na clínica. A gente está pensando na esteatose hepática, na resistência à insulina, hiperinsulinismo, e a gente vê que crianças podem piorar de maneira mais rápida do que um adulto. Crianças não são mini adultos, um metabolismo bem diferente, acelerado, e a obesidade em criança, ela pode justamente piorar mais rápido o quadro metabólico. É sim, né? Essa é uma questão, acho que é importante. Em algum momento, eu me lembro que a gente comentou que muitas vezes, né, o pessoal acha que a criança, por exemplo, não tem o metabolismo alterado, ou porque ela é criança, ela não tem dislipidemia. E a gente sabe, isso já tem provas de que criança com excesso de peso já começam a mostrar essas alterações de resistência à insulina. É muito mais correlado do que em adultos. Né? A gente vê pessoas adultas com obesidade sem sinais de alteração metabólica. Agora, em criança, a gente vê que está muito mais associado. E por isso que é importante interferir rápido, mas a questão é sempre a mesma. Né? Não é fazendo dieta que a gente resolve. E, aliás, a dieta, a restrição em crianças, ela pode piorar o quadro. Né? Pois é. Então, olha, gente, a gente nunca conversou, tá? Eu aviso vocês, eu e a Sophie nunca conversamos sobre esse assunto. Nunca conseguimos. Mas parece que a gente combinou antes, porque o que ela acabou de falar traz uma frase, Sophie, que eu sempre usei, que eu falava assim, que a gente, que às vezes o não tratamento, né, ele é menos pior do que um tratamento inadequado para criança com excesso de peso e obesidade. Você viu como a gente tem o mesmo pensamento que você acabou de falar e que me lembrou disso, porque como é complexo e a gente intervir numa criança com excesso de peso de uma forma ou com dieta restritiva, ou de forma Voltou! Então, assim, é isso que eu queria trazer, que assim, a criança não pode se sentir acuada. Então, alguém fez uma pergunta aqui no sentido de como fazer o tratamento, né? Então, eu acho que a primeira coisa é não aumentar o sofrimento da criança que já existe. Então, não existe uma receita, né, Sophie? Mas não. E saber acolhimento, mas saber o que eu digo agora é que a maior dificuldade vai ser justamente conversar com os adultos, né? Porque os adultos, eles vêm com a intenção da gente passar uma dieta para a criança seguir. Tá? E, na verdade, a criança, quando você conversa com ela, ela já entende muito bem que ela perde controle, que ela está com muita fome, que ela está com vontade, que é muito difícil a relação com a comida. Mas o adulto,
não entende, o adulto dá mais trabalho do que trabalhar só com a criança. Então, foi muito interessante. Quando escrevi meu livro, eu escrevi com cabeça de, vou falar aos pais, vou falar ao pediatra, vou falar aos educadores, como cuidar dessa criança. Porque a criança, ela sofre do fato que, basicamente, tudo fica proibido. A partir do momento que ela tem excesso de peso, é como se o mundo para. Ela não tem mais direito do famoso prazer de comer. É como se tudo que é gostoso faz mal. E aí começar uma vida de restrição, de sofrimento. E sabe, é isso que me levou a estudar mais, né? Porque conversando com as crianças, Márcia, eu via que as crianças tinham vontade de emagrecer. Não era uma questão de preguiça, não era uma questão de não querer. Né? Mas eles não entendiam o corpo deles. E eles falavam para mim, doutora Sofia, eu quero emagrecer, mas eu penso o tempo todo sobre comer. Na comida. É como se está gravado aqui no cérebro. É impressionante, né? É impressionante. Você me trouxe isso, eu acabei lembrando uma situação que eu acho que vale a pena eu colocar aqui, porque é bem exatamente isso que eu vivi num atendimento. Era um adolescente de uns 12 anos e o pai brigando com ele, o pai dizendo, ele não tem força de vontade, ele não tem força de vontade, ele não para de comer, ele não para de comer. E eu me lembro que eu fiquei porque ele não parava de falar, e eu falei assim, o senhor, eu tive sorte na hora, mas eu falei, o senhor fuma? E eu não sei o que veio, e realmente ele fumava, isso alguns anos atrás, e ele fumava, e ele falou assim, fumo. E o senhor não gostaria de parar? Não, gostaria de parar, eu gostaria de parar, porque faz mal. Eu falei, então por que o senhor não para? Ele falou, eu não consigo. Quando ele falou, por que eu não consigo? Eu falei, então, tá vendo? O seu filho também gostaria, mas ele agora não está conseguindo. Vamos ver. Bom, olha. Muito bom, Márcia. Foi uma situação que eu vivi ali, porque aquilo na situação de que, às vezes, principalmente quando é adolescentezinho, né, os 12, 13 anos, os pais ficam muito assim incomodados, né, com o excesso de peso, e às vezes também sente culpa, né, Sophie? Tem uma culpa dos pais, né, porque tá interno, né? Tem uma culpa de ter um filho acima do peso. Excesso de peso. Mas saber, vem também um pouquinho da mídia, porque eu me lembro de uma capa, eu não vou falar o nome da revista, mas estava escrito assim, obesidade infantil, a culpa é dos pais. Eu lembro. Você lembra? Nossa, que drama para falar. E, na verdade, é dos pais também, né? Eu acho os pais têm um papel, mas não é culpa dos pais, é um sistema. Tem a indústria, tem a escola. A criança, ela come na rua, ela come na escola, ela come em casa. Então, claro que em casa tem muita coisa que pode ser feita, mas a gente não pode esquecer da oferta que tem no exterior, da publicidade infantil que está batendo muito na cabeça. A gente vê que a criança, ela vive dentro de um vilarejo, quer dizer, tem impacto que é maior do que só em casa. E colocar toda a culpa nos pais é extremamente eu acho cruel. Não, é cruel, é claro, né? Não tem, mas eles... talvez, às vezes, né, tem a questão deles terem essa culpa, e a gente também, como profissional, tem que poder balizar, acolher, balizar, falar, olha, bom, né? Também não vai resolver, né? Porque a criança, ela não vai dormir gordinha e não vai acordar magrinha. Acorda. Tá? Então, às vezes, essa expectativa também
da família que isso aconteça. A gente também tem que tirar essa expectativa, porque isso não vai acontecer, né? Então, são questões que a gente... toda uma... É um atendimento, né? E é uma atenção e uma assistência que ela tem que ser muito, muito do bem e alegre, né? Porque eu falo, tem que ser alegre, vamos ser felizes, né? É verdade que a questão, muito tempo foi, mas é só restringir, só deixar um doce por semana, cortar refrigerante. Me lembro quando eu cheguei no ambulatório de obesidade infantil no Brasil, me assustei. Eu não estou criticando, mas era tão diferente do que na França, porque na França não se dá refrigerante Diet Light para criança. Agora, talvez sim, mas na época, que são 20 anos atrás, não se dava nada. Eu escutava as nutricionistas dizendo, você toma refrigerante, então toma light. Porque na época era assim, as indicações eram cortar o leite integral, colocar desnatado, aquele light, diet. Graças a Deus isso já não é mais. Mas eu... Você sabe que você me trouxe uma questão que eu lembrei da história, né? Que, aliás, eu me lembro que eu não concordava, nunca concordei, mas a história de deixar tomar refrigerante só no final de semana. Né? Isso! Ai, que horror! Aí eu falava assim, gente, não dá, porque, quer dizer, a criança, se ela está com vontade de tomar, em algum momento, que ela tome com restrição de quantidade, mas não assim, ficava de segunda a sexta, chegava sábado e domingo, tomava litros, porque sábado você lembra disso? O doce, um doce por semana, você tem direito a um doce por semana, isso também. E sabe, algumas dicas ainda hoje estão nesse sentido de ter a semana regrada e final de semana dia do lixo. E a gente sabe o quanto isso é deletério para a nossa saúde, não é um caminho de alimentação saudável. Então, o interessante dentro do nosso ambulatório, gostei muito de trabalhar com a doutora Sandra Vilares, porque ela fazia a intervenção de 6 meses, sem remédio, só de reorganização alimentar, então a gente tinha aula. Mas o que foi muito legal, que eu me encantei, que não tinha na França, mas que ela instalou, que foi bem interessante, é que muitos pais chegavam com a criança e entregando a criança, assim, dizendo, faça ele emagrecer, tipo, é irresponsável do peso dele. E a gente fala, você vem junto. E a gente pesava também os pais. Não era só a criança que ficava passando na balança, também os pais. E os pais falam, não, mas eu não preciso pesar. A gente fala, você vem também, porque, bom, a maioria das famílias tinham excesso de peso também. E a gente falava, porque a questão não é a criança, a questão é a família toda. Porque a gente vai trabalhar a família toda. A questão é rever a alimentação em casa. Mas tem que ser uma coisa... saber de reorganização da família inteira participar. E a gente falava, se essa reorganização ela vai atuar também no seu peso. Porque, claro, quando os pais tinham excesso de peso. Mas foi muito interessante, porque muitos pais falavam assim, então eu também vou ter que comer mais legumes e frutas, e a gente fala, sim, e você também vai começar a diminuir o uso de... A gente tinha uso de óleo e de açúcar, porque era o Hospital das Clínicas, então, pessoas bem humildes. Açúcar, viu, gente? Ela falou açúcar, mas é açúcar. Açúcar, tipo, 4 quilos por mês, e a gente fazia, na verdade, Meu Deus, uma revisão geral da família. Era muito interessante, porque muitos pais... Sim, Ana, pode falar. Eu pego, às vezes, uns ganchos que você fala, né? Eu pego uns ganchos assim, porque uma pergunta, Sophie,
que sempre me faziam, tá? Era assim, o que é para atendimento, por exemplo, de adolescente, tá? Adolescente ali, 11, 12, 13, né, que com excesso de peso, o que era melhor? Sempre perguntavam, tá? Atender o adolescente sozinho, né? Ou atender o adolescente com uma família, com a mãe, com o pai, sei lá, né? Mas essa era uma pergunta que os profissionais faziam muito. E eu me lembro, na época, cara, a gente tinha atendimentos que a gente fazia que a gente não tinha como separar, porque era num hospital público, eram 4 famílias sendo atendidas ao mesmo tempo. Bom, era maravilhoso, apesar de todas as condições, a gente se dava super bem todo mundo. Mas a questão que eu me perguntava é que, assim, se eu atendesse, né, só o adolescente, você não tem a família participando, então, mas ele mora com a família. Então, isso. Ele mora com a família. Então, às vezes até tudo bem, você pode tentar empoderar o adolescente, mas ele mora com a família. Então, eu me lembro que a minha proposta era atender com a família, atender com a mãe, atender também, a gente falava. Junto, e saber, Marcia, uma coisa que estou me lembrando é que muitas crianças ficavam com a vovó. A vovó que cuidava quando a mãe ia trabalhar. Então, a vovó, muitas vezes, tinham passado fome na infância. Então, uma avó que passou fome na infância, que cuida do neto, você já sabe. Claro. Então, às vezes, a gente falava com a mãe era super adequada, a mãe falava chorando, mas eu não consigo cuidar dele porque ele fica com a minha mãe ou minha sogra. Então a gente chamava a sogra, a gente chamava a mãe, a gente chamava a vovó. Eu encontrei vovós fantásticas. A gente tem que ver que é importante. Explicando para elas que o amor podia passar por outra coisa do que açúcar. O bolo. E elas ficavam muito atentas a isso, porque na cabeça delas, elas tinham faltado muito esses alimentos. Então, elas conseguiam dar para o neto, era tipo o jeito de passar o amor. Então, a gente educou bastante famílias, até a vovó. Tem que inserir isso, porque senão você fica com uma criança separada, né, deslocada, e aí a família fica fazendo, como quantas vezes a gente lá conversando com a mãe, mas o pai chegava todos os dias, ele chegava com litros de refrigerante, pães doce, né, tal, e chegava todo dia, porque ele vinha do trabalho, conseguia lá. Então, essa situação toda a gente tinha que estar sabendo e fazendo o diagnóstico, e não adiantava só ficar atendendo sem toda a família estar envolvida no processo. Mas eu queria, porque é uma questão também que eu tenho muita preocupação, e é por isso que quando, né, a Sophie falou muito isso, e a gente vê até, né, pela sua, até às vezes pela sua insistência de falar que a criança sofre e que a criança precisa de um tratamento adequado, é a questão de não fazer dieta, né? Que isso eu sei que é só sua fala. Você fala, não, dieta não funciona. É a questão do comer escondido que eu queria chamar a atenção aqui do pessoal, dos profissionais que estão aqui, que têm interesse, né, na questão do atendimento da criança com excesso de peso, é o comer escondido. Então, assim, Excelente. Então, esse fato e esse aspecto, eu acho... Essa questão fundamental, Márcia. E justamente quando atendia essas crianças, e que eles falavam para mim que elas só pensavam em comer o tempo todo. Né? Eles falavam, eu até sonho sobre comida, eu não quero, mas está acontecendo.
eu me lembro dessas crianças dizendo para mim, porque eu conseguia, saber, o fato de não falar bem português na época, as crianças ficavam muito interessadas em mim, tipo, o que é essa mulher que não fala bem português, uma língua que é tão fácil, supostamente, quando a criança vê um adulto não falar bem uma língua, ele acha que é adulto tão... Márcia vai voltar. Voltou! Voltou. Então, eu conversava com as crianças e eu me lembro muito bem conversar com um que falou: doutora Sofia, eu como escondido da minha mãe, mas não quero comer escondido da minha mãe. Ele tinha culpa de comer escondido, mas ele é mais forte do que ele. Então, é por isso que essa repressão, essa forçação de barra e dieta leva, né? A criança ela não começa esse problema comendo escondido, né? Ela começa comendo bem, né? Comendo bem, livremente e tal, até a hora que desenvolve um excesso de peso, desenvolve uma pressão social, né? De um nível de ser social, e que aí aí ela vê que ela não pode mais comer livremente, aí ela vai comer escondido. Então, mas não é totalmente consciente, tá? É uma coisa muito maior do que eles. Não é culpa deles. Mas não é. Mas é culpa da restrição mesmo, então, da sensação. Ele é uma consequência, né? Isso. É isso que eu falei, a criança não começa comendo escondido. Ela tem um consumo exagerado, seja do que for, e também que eu acho que é importante, além disso, né, do comer escondido. Por que eu acho importante? Porque quando isso acontece, é difícil para o profissional que está dando assistência identificar onde está o problema, né? Para poder ajudar. Porque aí não aparece, né? Ele tá escondido. A criança não conta, a mãe não sabe, e aí o profissional não sabe como ajudar, porque a avaliação que faz é que não existe um consumo exagerado, né? Ou que está sendo extra para ser identificado. Então, acho que eu acho que essa é uma das questões importantes. Muito importante. Porque a criança já está em situação muito mais avançada do que uma, por exemplo, que quando você avalia junto com a família, aí aparece tudo. Esse comer escondido, eu acho que é extremamente importante. Tem outra questão que eu acho também importante, Márcia, é a competição em casa, competição com comida. Quando não tem, assim, um respeito das pessoas, quando tem um adolescente, um irmão adolescente que rouba tudo. E aí também é interessante conversar sobre esse assunto, porque quando a criança ela sente que ela tem que aproveitar de uma oportunidade, ela pode comer em excesso e escondida quando tem oportunidade. Tá? Então, eu costumo perguntar, eu costumo conversar e levar com muito carinho a criança a falar para os pais. Quando é adolescente, o que eu faço? Geralmente eu pergunto para o adolescente se ele quer entrar sozinho ou não. E às vezes eles querem entrar sozinhos. Aí eu falo, mas você é menor de idade, então no final a sua mãe vai entrar, porque a gente tem que fechar a consulta com um adulto responsável. Mas quando tem uma questão de comer escondido, eu geralmente converso com a criança, de conversar com os pais. E uma vez que
tem essa comunicação, a gente vê que alivia muito a culpa da criança, porque muitas vezes eles sentem uma sensação de fracasso total de comer escondido, porque eles não são mais a criança perfeita da mamãe. E você vê que a relação com a comida, ela começa desde cedinho, com muita culpa ao comer. É muito... eu acho que tirar essa culpa é muito interessante, né? Em termos de tratamento, eu acho que é isso mesmo, né? A gente poder lidar caso a caso, né? Olhar o qual... Eu tenho usado muito uma expressão que é assim, a obesidade, ela não é o problema, ela é a expressão do problema, né? Excelente! Qual é o problema? Então, quando a gente diagnostica qual o problema, né, real, onde que está essa situação? Às vezes foi recente. Pausou de novo. Então, quanto tempo isso vem se estendendo, para a gente ver qual é a causa. Às vezes a causa ela é fácil até de quando a gente descobre a causa, né? Porque às vezes é difícil. Se ela é emocional, né? Tem causas emocionais, tem causas que eu vou falar, Márcia, como eu sou especialista em genética da obesidade, é raramente somente genética. Sim. E saber, muitas pessoas vão falar, não, mas a família inteira tem obesidade. Você pode ter a maior predisposição genética para a obesidade e não desenvolver. Não desenvolver nunca. Pode nascer uma linha, né? Isso. E por isso é importante. Mas o ambiente, eu concordo com você plenamente. Eu sou muito também disso, que a genética ela não é o tudo, ela pode estar ali, mas o ambiente que vai fazer esse desencadeamento, se esse ambiente não for propício, um ambiente que permite, né, o tal do ambiente obesogênico que a gente fala. Na genética, a gente vê assim, uma criança que nasce e logo aos 6 meses, 1 ano, já está acima do peso muito, muito grande, provavelmente é um síndrome genético, ok. Mas é muito raro, muito, muito raro. O que a gente vê que é mais comum é essa obesidade que acontece após os 6, 7 anos. Sabe, a criança ela tá até magrinha, e aí, bum! Eu acho que está acontecendo antes. Não. Hoje está acontecendo cada vez mais cedo. Mas é por isso, tem uma parte que a gente chama epigenética, que é que a criança já nasce com... Mas não é tão genética, é epigenética. Quer dizer, tem essa questão... O ambiente ali fazendo, né, a interferência. Mas a gente... por isso que eu acho que a gente, desde que a gente falando disso, a questão da prevenção, né? Eu falo que a prevenção é assim, a gente tem que trabalhar fortemente, e essa prevenção, ela lá, começa com a gestação, né? Exatamente. O ganho de peso excessivo para que a criança não nasça grande, né? Porque os bebês que nascem grande, daí... ali nos seus primeiros 2 anos, alguém escreveu aqui do aleitamento, né? Eu rapidamente vi, sim, sem dúvida, né? O aleitamento materno, alimentação saudável desde o início e prevenir, né? A gente, eu acho muito... O Brasil ele está num nível assim muito alto hoje, né? De prevalência, né? Nós estamos com mais de 30% de excesso de peso e uns 15, 16% de obesidade, né, em crianças. Então, a gente está indo assim num caminho, porque 16% de obesidade é de adulto, né? Então, se crianças de 5 a 9 anos
já estão com 16%. Eu acho que o professor Fisberger, Mauro Fisberger, ele fez um levantamento em cidades, porque o Brasil é muito grande, então se você colocar o Brasil inteiro, tem populações que até passam fome. A gente vê que... Mas se você olhar em cidades, acho que a porcentagem é maior do que 20%. De porcento? Então, é preocupante. De obesidade, você fala. Né? Obesidade. E que são os adultos de amanhã. Em alguns locais atinge mesmo. A gente, o Brasil todo tem excesso de peso em criança, distribuído no Brasil inteiro. Olha, nós temos só 5 minutinhos. Já? Oh, não! Já. Passou rápido, nossa. É impressionante. Passou super rápido. Mas, assim, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Durante a... Isso, a questão do prazer, né, de comer. Você quer falar um pouquinho? Que é a tua especialidade? Acho que muitas pessoas confundem prazer, comer com prazer e comer com gula, né? Eu estou defendendo que as crianças, mesmo as crianças obesas, elas têm direito ao prazer de comer. Agora, não estou dizendo liberar tudo, deixa a criança escolher, não. Os pais, os adultos, os educadores, eles têm um papel fundamental de qualidade, quer dizer, de ofertar, de oferecer qualidade, de disciplina e de horários. São os adultos que mandam nessa parte. E tem que fazer o papel do adulto. Horário para dormir, horário para comer, e não deixar a criança totalmente solta. Agora, na hora da mesa, uma vez que senta na mesa, a criança é dona da fome. E a gente vê que essa questão, ela é muito importante. Dona da fome não quer dizer que ela pode almoçar somente sorvete. Claro que não. A gente oferece qualidade, a gente oferece... O guia alimentar é fantástico sobre esse assunto, tanto de infantil quanto adulto. Oferecer comida fresca, caseira, variada, para cuidar da fome. Agora, a criança, ela tem o direito de repetir se ela está com fome na mesa. Agora, uma vez servida, satisfeito, o adulto, ele tem que ter a disciplina dentro da casa, de ter horários para comer, horários para se divertir, horários para dormir, horários para... saber, é impressionante como hoje parece que a gente vê uma questão da criança que é totalmente o rei da vida, o rei da casa. A gente tem que ver isso. Os espaços, né, que tem que ser E de repente, essa criança é rei da casa, de repente ele está acima do peso, corta tudo, olha. É de ficar muito triste. Então, olha, nós temos 2 minutinhos. Então, eu acho que a gente... Nossa, eu queria finalizar, né, com você, poder agradecer. Talvez eu possa finalizar com um estudo, sabe, Márcia? Na verdade, são 2 estudos independentes que saíram com o mesmo resultado sobre os fatores que que ajudam a prevenir obesidade infantil. Então, são 3 fatores: comer na mesa juntos, dormir o suficiente e ser ativo. E você vê que esses 3 fatores não falam de comer legumes e frutas, de calorias. É comportamental. Tá? Eu acho que é uma questão muito importante passar para nossos colegas entender